Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco sobre a grande final de logo mais, relembrando as 5 decisões entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas acho que alguém já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes, já tá pertinho da meta de 5 mil inscritos. Sem exatamente curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia e é rapidinho, Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Se futebol, política e religião, mesmo que discutidos separadamente, já causam polêmica, imagina os três juntos no mesmo contexto, num mesmo clássico. Trata-se justamente do histórico derby ideológico, o tenso duelo entre Lazio e Livorno. Existe um ditado que diz que futebol, política e religião não se discutem. Ao menos aqui no Brasil, essas coisas, principalmente o futebol, andam meio separadas das outras. Só que na Itália, o país do tradicional calcio, duas torcidas roubam a cena quando misturam os três componentes desse triângulo da discórdia. No quentíssimo derby ideológico, onde de um lado nós temos a grande Sociedade Esportiva Lazio, que veio no dia 9 de janeiro de 1900, e de outro a tradicional Associação Esportiva Livorno Calcio, que veio um pouquinho depois, no dia 17 de fevereiro de 1915. Times que travam uma rivalidade que excede os limites do futebol, tendo de um lado os fascistas e de outro os comunistas. Só que antes de falar sobre essa rivalidade entre eles, eu preciso contextualizar a fundação de cada clube para vocês entenderem melhor essa ligação deles com o fascismo ou com o comunismo. Afinal, no lado da Lazio, o time da capital italiana, os torcedores representam a extrema-direita, possuindo uma forte ligação com Benito Mussolini. Sim, o grande líder fascista que dominou a Itália entre os anos de 1922 e 1943, sendo torcedor da equipe. Nos jogos da Lazio, os torcedores exaltam as cruzes celtas e também suásticas, que são símbolos do fascismo, além de cantarem Dulce, que significa líder, em homenagem, em referência ao próprio Mussolini. Já no lado do Livorno, fundado por trabalhadores portuários, o clube sempre carregou a fama de sua torcida, com bandeiras com a foice e martelo, além de faixas com o rosto de Che Guevara e cantos como Bandeira Rossa, que é a famosa canção do movimento operário italiano. Isso sem falar que o Partido Comunista Italiano foi fundado na própria cidade de Livorno, na região da Toscana, sendo símbolo de grande resistência em relação ao regime fascista. Eu sei que nessa série aqui eu costumo contar um pouco mais sobre a fundação de cada clube, depois a relação entre eles, o início da rivalidade, mostrando também alguns jogos emblemáticos. Só que hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, focando numa coisa específica, que é esse duelo particular que eu falei no começo do vídeo, essa parte ideológica entre os dois clubes. Mas é claro, sem esquecer da parte futebolística, que entre eles começou no dia 26 de janeiro de 1930, numa vitória da Lazio por 3-0. Só para deixar claro para vocês entenderem um pouquinho melhor também, as questões ideológicas são muito presentes nas arquibancadas dos dois times, onde de um lado se encontram os fanáticos da curva norte da Lazio, considerada como uma das mais racistas da Europa, e de outros organizados da Brigada Autônoma Livornense, que também é considerada violenta, contando com metade dos seus 500 integrantes proibidos de entrar em estádios. E é claro que nos derbys esses encontros se tornam cada vez mais perigosos, sendo que enquanto do lado da Lazio são exibidas bandeiras negras com o rosto de Mussolini, além de símbolos nazi-fascistas, a torcida ainda ostenta frases do tipo Roma é fascista e Livornense é verme de vermelho. Mas de outro lado, é claro que vem em peso a resposta dos rivais, que passam a agitar as bandeiras vermelhas com a foice e o martelo, além de imagens do Che Guevara, como eu falei no começo, cantando Bandeira Rossa, que significa bandeira vermelha, e Bella Calcio, que são hinos comunistas italianos, além de palavras de ordem antifascistas. Sem contar que
que sempre que os torcedores do Livorno encontram alguma referência a algum partido de direita ou alguma coisa, né, relacionada ao nazifascismo, eles não pensam duas vezes antes de destruir o local. Só que a torcida da Lazio não fica atrás não, tendo protagonizado em 98 um dos piores casos da história dessa rivalidade, exibindo uma faixa nas arquibancadas com a seguinte frase: Auschwitz vossa pátria, os fornos vossas casas, sendo que logo depois ela foi apreendida pela polícia, mas também retomada pelos torcedores. Esses conflitos ideológicos encontrados nesse clássico não ficam restritos apenas aos torcedores. Eles também invadem os gramados, como no caso de Paolo Di Canio, ex-membro da organizada da Lazio e um dos grandes ídolos da equipe, que chamou a atenção de todos quando fez uma saudação fascista diante dos torcedores após uma vitória contra a Roma em 2005. Isso sem contar que Di Canio possui em seu braço uma tatuagem com as letras DUX, em referência a Dutch, sendo que em sua autobiografia ele fez grandes elogios a Mussolini, falando que ele era um cara ético e com princípios. Sendo que enquanto isso, do outro lado nós temos o grande ídolo do Livorno, que também é uma espécie de torcedor dentro de campo, com Cristiano Lucarelli, um dos fundadores da torcida organizada da equipe, que se destacou não só pelos gols marcados, como também pela postura. Como em 97, quando após marcar um gol pela seleção sub-21 da Itália, ele comemorou exibindo a camiseta com imagem de Che Guevara. Comunista convicto, Lucarelli sempre comemorava seus gols, né, com o braço erguido e o punho fechado, lembrando até as comemorações do Dr. Sócrates aqui no Brasil, ganhando ainda mais o carinho da torcida ao declarar que enquanto alguns jogadores gastam bilhões de dólares comprando carro, casa, ele só queria ganhar o dinheiro suficiente para comprar uma camiseta do Livorno. Sendo que atualmente o clube da Toscana disputa a Série B do campeonato italiano, né, seguindo lá na sua busca constante para retornar para a Série A, enquanto a Lazio continua na luta pelo protagonismo no continente, sempre brigando lá por uma vaga na UEFA Champions League. Lembrando que para a realização desse vídeo, né, na verdade na pesquisa, no processo de roteirização, eu contei com a ajuda dos Cenas Lamentáveis, Blasting News, Vai Lateral e 3 Boleiros, sites que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é azul. Começando pelas conquistas nacionais, temos vantagem da Lazio com 3-0 no campeonato italiano da Série A, 6-1 na Copa da Itália e 4-0 na Supercopa do país. Mas se você pensa que o Livorno possui uma sala de troféus meio vazia, você está muito enganado. Afinal, o clube Grenat tem 2-1 na Série B e 2-0 na Série C. Além, é claro, de 1-0 na Série C1 e 1-0 na Série C2, que são divisões especiais do campeonato italiano. Só que quando o assunto é conquista internacional, aí volta só da equipe bianco-celeste, com 1-0 na Recopa Europeia e 1-0 na Supercopa Europeia. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 44 jogos, com 25 vitórias da Lazio, 14 vitórias do Livorno e 5 empates. Sendo que dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar 2 derbys da década passada, 2 vitórias que ainda continuam marcadas na memória dos torcedores até hoje. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. O primeiro jogo marcante de hoje é justamente de uma das melhores temporadas da história do Livorno na Série A do campeonato italiano. Lá no ano de 2005, quando seus torcedores comemoraram a inédita 6ª colocação, que lhe rendeu a classificação à Copa da UEFA, e quase viram a Lazio ser rebaixada, terminando apenas 2 posições acima da zona da degola. Sendo que quando a bola rolou, foi a equipe Grenat quem partiu com tudo pro ataque. No entanto, os gols só foram sair mesmo na etapa final. Primeiro aos 15 minutos com Diego de Ascentes. Mais 6 minutos depois, Pandev comandou a reação rápida da bianco-celeste e igualou o marcador. Só que pouco tempo depois, já aos 33, Peruzzi contra deu a vitória ao Livorno. Fim de jogo 2-1 para os donos da casa. O troco da Lazio veio logo na temporada seguinte, mas a vitória que os torcedores não conseguem esquecer aconteceu mesmo na temporada 2010, quando os bianco-celeste atropelaram o grande rival, vencendo por nada menos que 4-1, contribuindo quase que diretamente para o rebaixamento do Livorno. Afinal, qualquer time fica abalado depois de um massacre, né? E ele teve início apenas na segunda etapa, já que na primeira quem abriu o placar logo aos 7 minutos foi Bergvold, da equipe Grenat. Mas depois do intervalo não teve jeito, e com 2 gols de Floccari aos 3 e aos 9, a
Além do tento de Rotti, já perto dos 30, a Lazio passou a comandar todas as ações da partida, tanto é que aos 45, Berticoni perdeu a cabeça e deixou Livorno com 1 a menos. E o castigo veio logo depois, com Kolarov marcando o quarto. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, uma rivalidade aí bem bacana de falar, né, de um lado fascista, de outro comunista. Se você souber de mais algum tipo assim de rivalidade, né, nesse estilo, é só deixar aqui nos comentários. Então sem enrolar mais, já que hoje tem bastante decisão estadual por aí, eu já vou ficando por aqui, como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aquele vídeo que ainda não deu tempo de ver, ou que você viu e quer rever, quer mostrar pra todo mundo. Só lembrando que amanhã já tem vídeo novo, contando um pouquinho mais da história da maratona. Quarta-feira é vídeo especial, quinta-feira é o famoso TBT, e domingo a gente tá de volta pra mais uma rivalidade aí e tudo mais. Se inscreve no canal.